Oi, tudo bom? Então, eu vou aqui nesse vídeo ensinar uma parada que eu aprendi na parte dos investimentos, né? Um conceito, na verdade, que ele se chama liberdade financeira. Eu acho que esse é um dos conceitos mais importantes para se a gente quiser, tipo, ter despreocupação na vida, sabe? Nessa parte voltada para o dinheiro, certo? Bom, de onde é que vem a liberdade financeira? O que é a liberdade financeira, sabe? Vou tentar te explicar aqui de uma forma bem rasa, bem simples. A liberdade financeira, ela nada mais é do que a capacidade de você não ter o dinheiro como uma necessidade, e sim como um recurso para você aproveitar a sua vida da melhor forma que você desejar, entendeu? No caso, não tem como você comprar o tempo, que é um motivo super, hiper, mega importante, mas o dinheiro ele ajuda a você poupar tempo, né? Por exemplo, digamos que você for fazer uma comida. Mas se tivesse uma pessoa para você fazer a sua comida, você poderia cuidar em outra coisa. Cuidar dos seus filhos ou afins. E esse é o objetivo que eu tenho. Como é que eu posso fazer isso, né? É a parte de investimentos e juros compostos. Não é recomendação nenhuma o que eu vou falar aqui, tá bom? Mas a parte de investimentos, eu gosto bastante de fundos imobiliários. Porque é uma classe de ativo. A gente tem que estudar como todas as classes de ativos e investimentos. Porém, eu acho que ela tem uma facilidade melhor, um entendimento melhor para quem está iniciando. E por ele ter aquela constância mensal, todo mês ele vai pagar um pouquinho, eu acho que isso daí para nossa liberdade financeira é a melhor coisa que pode ter, entendeu? Vou mostrar aqui um simulador. Eu vou colocar aqui uma situação hipotética, tá bom? Digamos que você é uma pessoa que decidiu investir R$ 100 por mês. Ou seja, todo mês, certo? Você vai investir R$ 100 por mês, tá bom? Essa parte de taxa de juros é quanto que esse investimento você quer que renda mensalmente. Eu gosto de colocar, mas é minha visão, a sua pode ser totalmente diferente, tá certo? Eu gosto de colocar 1% ao mês. O que isso quer dizer? No caso, como eu investi R$ 100, eu quero que volte, teoricamente, R$ 1. Tá entendendo? É mais ou menos isso, tá bom? No período, digamos que eu quero atingir a minha liberdade financeira num período de 25 anos, tá bom? Eu vou colocar aqui em calcular e vamos lá. Conforme os anos forem passando, os juros compostos ele não acompanham o aporte, né? O aporte, no caso que eu falo, é todo esse dinheiro aqui, no caso R$ 100 por mês. No primeiro ano, você pode ver aqui, ó, a gente só conseguiu R$ 80 de juros, certo? No segundo ano, a gente já conseguiu 324. Você vê que de um ano para o outro já pulou bastante, né? No terceiro ano, de 300 foi já para 700. E nessa tabelinha mostra uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no primeiro mês, a gente aplica R$ 100 e tem R$ 1 de retorno, né? Aqui tudo bem. Quando é no segundo mês, a gente aplica R$ 200, porém tem aquele R$ 1 que a gente investiu no mês passado, mais o do próximo mês. Entendeu? Conforme o tempo for passando, você pode ver aqui, ó, no primeiro ano, mensalmente eu já estou recebendo R$ 12. Ainda é relativamente pouco, porque os juros não teve o tempo necessário para poder trabalhar para você, certo? Porém, a partir do segundo ano, você já pode ver, ó, já recebo R$ 26 mensais. Ou seja, aqui, se você quiser, já pode pagar uma conta, já pode pagar alguma determinada coisa mensalmente no valor de R$ 26. Aqui que começa a gente... Opa, peraí. Eu posso fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? E conforme o tempo vai passando, digamos aqui agora no período de 4 anos, você já está recebendo mensais R$ 61. Depois de 4 anos, investindo mensalmente certinho, os R$ 100, entendeu? Digamos agora que você, passado 10 anos, você foi lá disciplinada, consistente e persistente, né?
Até os 10 anos você não colocou mais do que R$ 100 todo mês. Guardado, você vai ter um total de R$ 23.233. Vai estar guardado seus investimentos, né? Só de juros compostos, acarretou nesses últimos 10 anos, vai ter acumulado o valor de R$ 11.023. Com o total que você tem de 12 mil, que você é aqueles R$ 100 mensais, depois do período de 10 anos. E mensalmente, olha quanto você vai estar recebendo. R$ 230 no período de 10 anos, onde você mensalmente aplicou R$ 100. E daqui para frente já começa os juros compostos trabalhar para si, né? E é muito interessante porque quando chega lá na frente, depois dos 25 anos, você vai ter feito o aporte total, né? O aporte nada mais é do que o quanto de dinheiro que você coloca para investimentos. Você vai ter feito um aporte total de R$ 29.900, que saiu do seu bolso, você trabalhou, recebeu, investiu R$ 100. Você vai ter juntado ao todo R$ 29.900. Porém, de juros compostos que você acumulou ao todo durante esses anos, você já vai ter recebido mais de R$ 157 mil. Ou seja, do seu bolso saiu 29 mil, mas os juros compostos fez esses 29 mil virar 157 mil reais, certo? Você mensalmente vai estar recebendo, nesse período de 10 anos, o valor de R$ 1.859 por mês, entende? E é aqui que a gente começa a ter a nossa liberdade financeira, pois com o valor que você ganha nos investimentos, você pode pagar o seu aluguel, você pode pagar a conta de água, você pode pagar a conta de luz, você pode fazer o que quiser basicamente, que todo mês vai estar caindo esses R$ 1.859. Porém, essa trilha que você segue, do ano 0 até o ano 25, como eu falei, é um período de persistência, disciplina e consistência. Eu recentemente li um livro chamado Os Segredos de uma Mente Milionária. Esse livro ele é fenomenal, pois ele mostra algumas ferramentas que são boas para a gente poder lidar com o dinheiro, certo? Vou explicar aqui também um conceito que, no caso, é o seu plano de divisão de renda, né? Digamos uma situação totalmente hipotética. Nesse caso, que eu simplifiquei aqui, a pessoa ela ganha R$ 1.000 por mês, tá bom? Desses R$ 1.000, ela vai dividir em 3 partes, certo? A primeira delas seria 60% de todo o salário que ela ganha seria para essas despesas essenciais, pois eu entendo perfeitamente que para a realidade de muitas pessoas isso não é viável. Muitas das vezes R$ 600 é somente o aluguel da pessoa, né? Outra parte seria os 30%, que no caso é para gastos não essenciais, mas que você precisa deles. Digamos que seja uma academia, uma determinada dieta que você precisa fazer. Esses gastos não essenciais, ou alguma outra coisa, questão de diversão, questão de uma Netflix, por exemplo, não é uma coisa essencial, mas para você se distrair um pouco é bom ter. Ou seja, esses 10% seria para sua tão sonhada liberdade financeira, tá bom? Tendo essa distribuição de 60, 30 e 10, você já consegue organizar bastante a sua vida financeira. Isso aplica para qualquer valor, digamos que você ganhe R$ 200, R$ 100 por mês, seja 500, seja 1.000, seja 10 mil. Você encaixa melhor como você pode distribuir esses gastos que você tem mensalmente. Essa pode ser uma das formas que você pode distribuir a sua renda mensal. Essa daqui é só uma ferramenta, um exemplo. Ele é eficaz e ele é muito bom porque a gente consegue analisar, ver se a gente está gastando mais de uma coisa, mais em outra, né? E é muito bom a gente partir desse princípio. No livro que eu estava lendo, que eu até comentei anteriormente, é esse daqui, ó. O livro que eu estava lendo anteriormente, no caso esse daqui, ó, Os Segredos de uma Mente Milionária, certo? Ele tem um determinado tópico que ele fala nessa parte de divisão do dinheiro, né? Digamos que a gente ganhe, os exemplos, R$ 1.000, certo? No livro,
ele comenta para a gente dividir esse dinheiro em 6 partes. 50% seria para as despesas essenciais, que no caso é essa daqui, certo? Já 10% seria para diversão, mais 10% seria para doação, aí fica a seu critério no que você quer aplicar, né? E eu tô aplicando essa parte porque eu sou uma pessoa religiosa, eu acho que 10% para mim é uma boa quantia para me contribuir para a igreja, mas isso é o meu caso, o seu pode ser totalmente diferente, você pode escolher muito bem para onde vai reservar isso, se você quiser colocar mais em investimentos ou afins, fica a seu critério, tá bom? Outra parte de 10% seria para sua instrução financeira. E o que se classifica como instrução financeira? Ela se dá pelo investimento, entre muitas aspas, que você vai fazer no seu conhecimento. Você vai gastar um dinheiro para se aprimorar cada vez mais e aprender nessa parte de divisão de ativos e divisão de como é que você vai alocar o seu dinheiro da melhor forma possível, tá bom? Instrução financeira, 10%. A outra que ele comenta também, se eu não me engano, 10% para reserva de emergência. Isso eu também acho muito importante, porque reserva de emergência, ele vai garantir que os imprevistos, que é coisa que acontece normalmente, né? Eles não sejam tão imprevistos assim. Um exemplo de imprevistos, como aconteceu comigo recentemente. O meu principal meio de transporte, ele é a bicicleta, certo? E esses dias, acabou que o pneu da bicicleta furou e eu tinha uma quantia pouca na reserva de emergência. E foi através dela que eu consegui fazer o reparo, consegui mandar na borracharia e o cara fez o serviço e deu tudo certo. E agora está funcionando normalmente a minha bicicleta, ou seja, a gente se prepara com antecedência para essas possíveis e eventuais coisas que a gente não tem como controlar, não tem como contornar. O valor ideal da reserva de emergência é você pegar os seus gastos mensais, despesas essenciais, no caso, ou seja, digamos que eu tenho R$600 de despesas essenciais. Vou pegar esse valor das despesas essenciais e multiplicar por 6, ou seja, eu vou ter que ter um dinheiro que durante 6 meses eu consiga me manter caso alguma coisa dê errado. Um exemplo, ou acontece de eu perder o emprego, ou acontece, Deus defenda, algum acidente. Nesse sentido, a gente está meio que assegurado por 6 meses. Ou seja, R$600, certo? Vezes a quantidade de meses que a gente está prolongando, ou seja, 6 meses. A minha reserva de emergência ideal, nesse caso, seria de R$3.600. Ou seja, se eu perdesse o emprego, durante 6 meses, se eu tivesse essa reserva de emergência, até eu me recuperar, até eu conseguir um novo trabalho, certo? Por isso que é essencial a gente ter uma reserva de emergência. Bom, agora eu vou passar um pouco para mim, meu caso pessoal, certo? Atualmente, o meu trabalho, ele paga o valor de R$970 mensais. O ideal seria que minhas despesas essenciais, aquilo que eu tenho que pagar mensalmente, deveria estar no valor total de R$582, certo? Despesas não essenciais, teria que estar no valor total de R$291. Investimentos, 10%, ou seja, R$97, certo? Tá um pouco parecido, eu não vou mentir, porque de gasto de despesas essenciais eu tenho duas. A primeira delas é um terreno que eu pago mensalmente, financiamento de um terreno, no valor de R$389. Já a segunda coisa que eu tenho que pagar seria a minha faculdade, a mensalidade da faculdade, que se eu não me engano ela está em torno de R$220 mensais. Para gastos não essenciais, eu tenho uma dívida que eu pago mensalmente no valor de R$240. Ela tá ali no meio, ainda sobra um pouquinho. Essa parte de sobrar um pouco seria, no meu caso, tá? Voltada mais para os investimentos. Aí eu ia pegar essa sobra dos 30% e iria colocar em investimentos, mas que fique bem claro, isso é a minha visão, a minha opinião. A sua pode ser completamente diferente. Vai muito do seu caso e do seu objetivo, tá certo? Agora um bônus, tá? Eu vou mostrar aqui a minha classe de ativo de distribuição de como que tá a minha carteira de investimentos, certo?
A minha carteira de investimentos, atualmente, ela está dividida dessa forma. Ou seja, 31% está em fundos imobiliários, 22% está em ativos internacionais, que no caso é a parte de dólar. Eu tenho uma partezinha que eu recebo em dólar mensalmente, se eu não me engano é cerca de 50 centavos de dólar, é aproximado, não é esse valor ao certo. E tem uma parte também investida em Bitcoin, que por incrível que pareça, dentro de uns 2, 3 meses eu já consegui mais de R$ 30 com investimentos pequenos, às vezes de R$ 10, 20, eu colocava lá quando o Bitcoin estava barato, quando ele subia, eu ia lá e vendia. E nisso eu consegui cerca de R$ 30 esses últimos meses. Tem uma parte também, 22% em tesouro direto e renda fixa. No caso, esses dois tipos de ativos, o tesouro direto é coisas relacionadas ao governo, é investimentos relacionados ao governo, ou seja, muito difícil do governo quebrar, é muito difícil de eu perder o meu dinheiro, porque eu vou estar assegurado lá. E essa parte de renda fixa é um pouco do que eu tenho em caixa, no caso, é o que eu tenho guardado como reserva de emergência, tá? E 25% em ações no geral, né? Você pode ver aqui, ó, a distribuição dos meus ativos, certo? Ou seja, CEMIG, eu tenho 6 unidades. Essa daqui eu tenho 1 unidade. E por aí vai, certo? Ao todo, tá tudo bem organizado aqui para mim poder visualizar como é que tá a distribuição da minha carteira. E é ideal que aqui esteja 25% em cada classe de ativo, ou seja, 25% em fundo imobiliário, 25% em ativos internacionais, 25% em tesouro direto e renda fixa e 25% em ações. E é o que eu estou buscando. Atualmente, você pode ver aqui que eu estou com o valor total investido de R$ 2.425. Eu acredito que esse valor está um pouquinho a mais, só que eu não tenho certeza, não sei bem ao certo quanto é que está, mas está um pouquinho a mais. E mensalmente, não é certo, pode ser que o mês tenha mais, pode ser que o mês tenha menos, mas mensalmente, teoricamente, eu estou recebendo o valor de R$ 16,95. Essa é a minha explicação sobre o que é a liberdade financeira. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre esse vídeo. E qualquer dúvida, pode falar comigo, tanto aqui embaixo nos comentários, quanto pessoalmente, se você me conhece de verdade, né? E é isso. Meu Instagram também tá aí, ó, na tela, tá certo? E tudo de bom. Felicidades e que você conquiste a sua liberdade financeira, tá certo? Tudo de bom. Tchau, tchau.